Shalom a todos. Vamos falar um pouquinho de Noah hoje? Por que nós vamos falar de Noah hoje? Nós vamos falar de Noah não só porque nós recomeçamos o estudo da Torá, já estamos em Noah, ou melhor, já passamos, foi a paraxá da semana passada, mas porque não tem como nós não falarmos nada de Noah, sendo que é justamente por causa de Noé que nós levamos este nome, os filhos de Noé, ou Bnei Noah. Nesse momento da história, a narrativa da Bíblia, da Torá, nos traz as 7 leis universais. Nós sabemos que depois é que aconteceu todo não é consagração, como é que nós vamos dizer? A criação, o aparecimento, não sei exatamente, do povo judeu. Mas até então nós somos filhos de Noah. Nós somos Bnei Noah, nós somos filhos de Noé. Nós seguimos as 7 leis universais, quer dizer, aqui os povos não estavam ainda separados, esta é a tribo de tal, esta é a tribo de tal, não existia nada disso, então nós vamos ter que voltar atrás e lembrarmos disso. Então é como até mesmo uma homenagem a Noah, porque é por isso, é por conta desta parte da história que nós trazemos até os dias de hoje este nome, os filhos de Noé. E seguimos as 7 leis com todas as ramificações, que eu prefiro dizer que são partes mesmo da própria lei, das próprias 7 leis, que servem para a humanidade toda. Aqui nós temos a base mesmo da conduta correta, de como agir, do comportamento, das proibições universais, de todo mundo mesmo. Então eu achei mais do que louvável e fico muito feliz de falar de Noah, porque eu admiro esta personagem por demais. Vamos fazer então a bênção do café. Hoje eu estou tomando um café com leite. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nihad bedvaro. Eu disse estou tomando, eu não estava tomando, agora eu estou. E ficou muito gostoso. Vocês sabem que os vídeos são longos porque são vídeos de estudo, não são vídeos de arrecadação unicamente de gente. Então vocês têm que pegar sim o seu café, a sua água, o seu suco, alguma coisa, o seu chazinho, o que você gosta de tomar para a gente estudar juntos, para nós conversarmos sobre isso. Eu vou utilizar 3 livros. Também sabem que aqui os achismos eles vêm depois. Primeiro nós vamos ler exatamente a fonte, os comentários dos sábios, tá? De duas fontes aqui. É o Rafael Hirsch, da Torá interpretada, esta aqui, tá? No volume de Bereshit. E outra é do Rabino Chaim Benatar, que é Or HaHaim, este aqui. Nós vamos ler o capítulo 6, o versículo 9, a interpretação e o comentário desses 2 sábios. A partir daí nós vamos aqui colocar nos nossos dias de hoje e não vai ser nada difícil, porque eu lhes pergunto o seguinte: quem de vocês aí tem a maior facilidade de se manter idôneo, simplesmente com o seu próprio pensamento, entendimento das coisas, convivendo no meio da podridão? Convivendo em meio a pessoas iníquas, perversas, promíscuas e tudo mais. Quem aí acha que isto é muito fácil, eu tiro de letra, ninguém me induz a nada, eu não sou uma pessoa influenciável, eu posso. Nós vamos entender o tamanho da coragem de Noah, o tamanho, a estatura de Noah. Por que eu resolvi, que eu escolhi o capítulo 6, versículo 9, porque existem muitos comentaristas e comentadores, que somos nós, aqueles que comentam o que os comentaristas comentaram, que estudaram e tudo mais, que trazem a ideia como ela estava e não tem, não é coragem a palavra, mas não sei, parece que alguma coisa acontece na cabeça que acham que não podem questionar, que tem que falar exatamente somente o que os sábios disseram. Vamos entender de uma vez por todas que a Torá é imutável, nós não enxertamos nada, né? Não adicionamos nada, não subtraímos nada dela, mas interpretarmos aquilo que lá está e também interpretarmos o que os
sábios disseram e interpretaram é um objetivo, olha, poderíamos dizer que divino, porque Hashem quer que nós sejamos questionadores. Senão, não teria nos dado um cérebro pensante nem o livre-arbítrio de escolher. Então, nós precisamos questionar e nós precisamos contrariar se esse for o caso. Não concordar. Concordar com tudo não significa ser um devoto, e não concordar não significa que você não acredita. Aqui nós estamos falando daquela parte onde ele diz que, onde um dos comentaristas dizem muito, repetem muito, são muitos eles, mas muitos que dizem o contrário também, que ele era considerado, Noah era considerado justo naquela geração. Naquela época, naquele ciclo da humanidade, mas que se ele nascesse, por exemplo, nas épocas de Abraão, ele não seria considerado justo, ou nas outras épocas. A primeira coisa que é importante que nós entendamos e que fique muito claro é que não existem essas comparações são um pouco ridículas. É como dizer assim, lá a sua bisavó, ela tinha um recato, ou lá a sua bisavó fazia tal coisa. Agora, nesses dias de hoje, ela não seria considerada uma mulher recatada. É um exemplo. Se ela fizesse aquelas coisas, não existem essas comparações. Essas comparações são pobres. Porque Noah estava naquela época, naquele momento, com aqueles acontecimentos. Avraham Avinu estava naquela época, com aqueles acontecimentos, com aquele entendimento, com aquela conexão com Hashem. Diferente da de Noah, diferente da Yaakov, da de Yaakov, diferente de Yitzhak, os patriarcas. Diferente, épocas diferentes, ser humano diferente. Nós estamos falando de uma humanidade, segundo a tradição judaica, que estava saindo das fraldas ainda. Então, não há essa comparação. Por isso, essa é uma coisa que nós temos que deixar bem claro. Nós podemos questionar, nós devemos questionar, tá? E nós precisamos e devemos entender que cada época tem sua maneira de ser, a sua maneira enfim, de virar história. Então, não há essa comparação. Ele era justo, ele era um homem perfeito dentro do seu entendimento daquela época. Talvez, em vez de nós pensarmos que hoje ele não seria considerado justo, nós pensemos o seguinte: se toda a humanidade está como está, se todas as influências ao nosso redor são malignas, nós talvez é que não consigamos ser sequer parecidos com Noah, que obedeceu fielmente às palavras de Hashem, fez exatamente como Hashem ordenou, e não se deixou influenciar. Será que nós temos um pouco de Noah dentro de nós? Será que nós conseguimos, ao invés de criticar a pessoa dele? Então, eu vou utilizar esses dois comentaristas aqui, sábios, intérpretes. Até bom a gente dizer aqui de que tempo é. Ó, o Rafael Hirsch, tá? Nascido em 1808 e faleceu em 1888, para nós sabermos de quando nós estamos falando. Já o Rabi Haim Ben Attar é de 1696 a 1743, ele vem antes. E também nós vamos usar, mas aqui vai ser bem pouquinho, nós vamos usar a Torá Viva. A Torá Viva são os 5 livros, tá? De Moshe Rabbeinu, o conhecido Pentateuco, onde ele vai anotar em notas de rodapé significados importantes. Não é uma Torá comentada. E quem faz essas anotações é o Rabino Aryeh Kaplan, que nós já falamos aqui, nós gostamos muito dele. Ele ele foi um homem muito cientista, dentro do seu estudo da Torá. Então, vamos lá. Vamos começar sem mais delongas. Nós vamos ler, então, o capítulo 9, versículo 6, e vou começar pelo Rafael Hirsch. Eu vou começar lendo meio corrido, porque nós temos bastante serviço aqui. Mas nós vamos entender exatamente porque os dois nós vamos ver que se há alguma diferença de interpretação,
o que nós podemos tirar disso, o que nós podemos trazer como exemplo para a nossa vida de hoje e lembrarmos que essas atitudes, esta personagem que está sendo estudada, analisada na Paraxá da semana passada, dessa semana, cada um sabe, é justamente, tá? Esta personagem é justamente a que dá nome, a que dá sentido a nós, Bnei Noach, pararmos, sentarmos e agora seguirmos não só as 7 leis, mas o judaísmo. É daqui que veio. Noach veio antes do judaísmo. Mais um cafezinho. Vamos lá então. Capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noach. Começa assim o versículo, né? Então, Rafael Hirsch vai dizer: do mesmo modo que a Escritura inaugurou uma nova etapa na história da criação, dizendo, estes são os produtos, porque em hebraico está escrito lá Toledot, dos céus e da terra, o presente versículo inaugura um novo período do desenvolvimento humano com as palavras, estas são as gerações. Ele usa Toledot novamente. Esses são os produtos de Noah. A humanidade estava prestes a ser dizimada pelo dilúvio. Restava a Noah atuar como um segundo Adão, Adão Arishon, o primeiro homem, iniciando a história de uma nova humanidade. Caiu esta manga, esta bomba na mão de Noé, porque estava realmente completamente perturbada, deturpada, estava promíscua, estava prostituída, estava muito ruim. Aquela humanidade na época de Noah. Estas são as gerações de Noah. Ele começa, continua no versículo. Estas são as gerações de Noah, ponto. Noah era um homem justo, tá? Quando nós falamos aqui de homem justo, então eu vou ler depois essa parte da Torá Viva. Após o preâmbulo que anuncia as gerações de Noah, o versículo não cita de imediato a sua descendência, né? Ele não fala, essa é a história, essas são as gerações de Noah, fulano, não. Ele primeiro enfatiza o fato dele ser justo, né? Mas sim passa a relatar suas qualidades, dando a entender que Noah fazia parte de sua própria geração e descendência. Aqui, geração produto, né? E sua descendência. Daqui, os nossos sábios aprenderam em Bereshit Rabá 36, que o elemento principal das gerações de uma pessoa, o primeiro fruto de seu esforço, é justamente seu caráter espiritual. Já vou dando um spoiler, que o pensamento é bem abrangente aqui. Aquilo que é herança, as gerações, o legado real, existente, importante, o valoroso, mesmo aquilo que nós deixamos como exemplo, é o nosso lado espiritual, a nossa conduta, não exatamente o livro que você escreveu, a novela que você participou, os títulos que você adquiriu. Então, há uma concordância dos sábios nisso, né? Há uma concordância. Isso é especialmente válido com relação a Noah, já que naquele tempo isso demandava grande dose de heroísmo e bravura a quem não quisesse sucumbir ao estrago da geração. Se manter teso, se manter blindado, se manter de bom caráter, se manter idôneo naquela época está parecido como se manter não sendo influenciado por mídia, fofoca, vizinhos, televisão, família, influencers e tudo mais. Veja a coragem e a bravura de Noah. Será que nós temos isso hoje? Naquela época não havia dúvidas de que o principal das gerações dos justos são as suas boas ações. Aquilo que ele fazia de bom era realmente o produto que seria herdado, era aquilo que ficava, é isso que fica até hoje. Vocês sabem que nós nos perguntamos muito, e aqui também já nos perguntamos, como é que podem umas pessoas que não valem grandes coisas
A gente querendo julgar as pessoas, quem somos nós? E a gente que é bonzinho, não tem as coisas, os outros têm e tal. E como é que pode passarem anos e anos e anos e as pessoas às vezes reverenciarem e Deus nos livre, idolatrarem pessoas vivas que fizeram história e que na verdade eram corruptos, eram maus, eram perversos e fizeram história e ficaram na história e nós ficamos perguntando como é que pode. Pois é, por isso nós não podemos ser nem enganados, nós temos que ter a bravura de Noah, nós temos que ser inteiros e quase perfeitos e justos como Noah, para nos blindarmos realmente, seguirmos o ordenamento unicamente de Hashem, obedecer, fazer cumprir, para que nós não nos influenciemos pelos arredores, para que daqui anos o que esteja na história não seja uma grandíssima porcaria. Me desculpe novamente o porco, eu realmente não sei que palavra usar. Acabaram com essa palavra e eu utilizo. Um homem justo e perfeito. Então agora ele vai falar sobre o homem justo e perfeito. Nós estamos na Torá do Rafael Hirsch, mas antes disso eu quero ler a anotação do Rabino Aryeh Kaplan, onde ele diz sobre a palavra perfeito. Em hebraico, tamim, a palavra pode ser traduzida como inteiro, perfeito, inocente, sem defeito, honesto ou devoto. Vejam como nós somos limitados. Perfeito é perfeito. Justo é justo, que está ajustado. E inocente não tem nada a ver com isso. Existe o puro, existe o inocente, existe... Vejam aqui a quantidade de significados que pode ter uma única palavra. Eu vou ler de novo. Então, a palavra perfeito, tá? Em hebraico, tamim. A palavra pode ser traduzida como inteiro, né? Quando uma coisa ela não está quebrada, ela está perfeita, né? Ela está perfeita, ela não está quebrada. Então, ela está perfeita porque ela está inteira. Aí, perfeito, inocente, sem defeitos. Aqui no inocente, o inocente é puro. Então, subentende-se que é perfeito, ele está inteiro, ele está imaculado, pelo menos por enquanto. Então, também significa isso. Honesto ou devoto. A pessoa honesta é uma pessoa idônea, é uma pessoa inteira, porque ela é íntegra. E a palavra integridade vem justamente, é a mesma coisa que se diz quando se diz inteira, íntegra. A xícara está inteira, está perfeita, está íntegra. Então a pessoa está honesta, é uma caneca honesta. E aí nós vamos ver o devoto, também significa devoto, ele era devoto a Hashem. Não vamos entrar nem em discussão, nem em explicação como é que ele conhecia isso, ou essas ou aquelas leis, porque algumas coisas não nos dizem respeito, é porque elas não interessam para o que nós temos que compreender. Ele caminhava com Hashem. Então é quando nós falamos para a pessoa, você está caminhando, você está no caminho certo. Não, você está no caminho errado. Então um monte de divagações e muitas metáforas e muitas analogias e muitas viagens também. O que significa andar com Deus? Você está andando no caminho certo, no caminho de Hashem. Você é devoto. Essa é a anotação do Aryeh Kaplan na Torá Viva. Voltamos para o Rafael Hirsch. Um homem justo e perfeito. Lembram? Era aqui que nós estávamos. Foi pelo mérito destas virtudes que Noah encontrou graça aos olhos de Hashem. E foram elas que Deus escolheu para servirem como fundamento da nova humanidade. Nova humanidade, ele precisou acabar com tudo. Precisou. E não é para sempre, tá? Porque a alma não morre, nós sabemos. De acordo com os nossos sábios, a escritura não costuma intitular alguém de Ish, tá? Que é homem em hebraico. Se ele não se mostrar ser e se comportar como um homem de verdade. Sabe quando a gente fala assim, você é um homem ou um rato? Nós não estamos falando da condição macho-fêmea, nós estamos falando da hombridade.
uma pessoa dotada de caráter justo e experiente. De fato, Noé passou pelo teste de coragem e de caráter durante os 600 anos em que viveu antes do dilúvio, caminhando com Deus no transcorrer de várias e sucessivas gerações. Os sinais eminentes de sua época eram a corrupção da terra. Aqui nós entendemos de duas maneiras: a terra, porque aqui a renovação ela foi completa, tudo foi renovado, inclusive a água, que é justamente aquela que purifica também, precisava de uma purificaçãozinha, mas nós estamos falando de toda a terra de uma maneira geral. A quem? As pessoas que nela estavam. Isso é o grande propósito aqui, o foco de Hashem, né? A terra com relação aos homens. Pecados de ordem moral e o roubo. O roubo muito importante aqui, porque não havia como restituir. Nós vamos entender. Delitos sociais. A falcatrua, né? O jeitinho, como a gente diria aqui, brasileiro. Por sua vez, em oposição a essas duas características, Noé era justo. Então ele não roubava e ele não era promíscuo em sua conduta, é justo em sua conduta para com os demais e perfeito no contínuo aperfeiçoamento e desenvolvimento de suas virtudes. Ele não foi influenciado, ele se segurou, ele se aguentou. Isso fez com que ele caminhasse para a frente com Deus e tudo mais, que ele não desistisse. Como, por exemplo, algumas pessoas que as coisas estão muito ruins, aí ela se transforma numa pessoa cheia de fé, cheia de coisas e de rezas e de preces, ela segue uma religião tal, né? Vamos falar que o judaísmo, de repente as coisas estão indo muito mal, ela é influenciada pelos outros, a sua parte é financeira, os seus relacionamentos, dá tudo errado e ela desiste, ela retrocede. Ela acredita nesse momento, ela desacredita em Deus. Ela acredita que tudo está dando errado. É aquela máxima ridícula, mas um pouco verdadeira, que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então ela desiste. Noé estava num desenvolvimento contínuo das suas virtudes. Ele não desistiu. Sejamos, por favor, Hashem, um pouco Noé na nossa vida. Bom, agora vamos ver onde eu estou. Aqui. Nas suas gerações. Ele separa em pedacinhos os versículos para explicar. Dentro do versículo ele separa pedaços, né? Partes da frase. Há duas formas de interpretar a observação que contextualiza as virtudes de Noé nas suas gerações, né? O que significa isso? Ele vai falar de duas observações. Que Noé não seria considerado justo em outra geração. Lembram lá no começo do vídeo. Ou que, se em sua geração Noé era justo, quanto mais o seria em outra. Então, duas interpretações bem diferentes. Ambas as formas parecem estar corretas. Uma luta árdua, como a travada por Noé, tem tudo para danificar a perfeição espiritual de uma pessoa. Tá lá, construindo a arca, as pessoas continuam roubando e sendo promíscuas. Antes mesmo da arca, está lá, ele sabendo, tendo esse aviso, ninguém se modificava, e ele ali, firme, colocando-a num nível inferior ao que poderia ser alcançado em outra geração. Por outro lado, uma pessoa que não atinge o nível de maior perfeição, por estar numa geração muito corrompida como a de Noé, ainda é considerada por Deus como alguém que o alcançaria numa geração mais favorável. Quer dizer, é o contrário aqui do que se diz. Ele não seria justo se tivesse na geração de Abraão. Aqui ele era o máximo que podia, porque eu não sei se vocês já perceberam, quando nós estamos dentro de uma casa, de uma família, ou de amigos, ou numa sociedade, ou em meio, enfim, um grupo de pessoas, onde você fica insistindo em evoluir, sei lá, desenvolver alguma arte, alguma coisa, ou alguma virtude, e os outros todos não estão fazendo a mesma coisa, a nossa, não é uma tendência, mas é o natural, nós ficamos ali, um pouco estagnados, né? Talvez até retrocedendo, porque não tem como ser mais puros,
mais desenvolver mais a virtude naquele meio completamente desvirtuado. Nós damos graças a Deus se nós não ficarmos como eles, já é uma grande coisa. É o que está querendo dizer aqui. Então, como ele seria grande em outra geração, ele seria favorável que ele crescesse, né, desenvolvesse virtualmente em outras gerações. Lá ele não teve essa opção, lá ele se manteve íntegro para não retroceder, o que já era uma grande coisa. Noa andava com Deus. Na verdade, a pessoa consegue lograr a virtude de ser um homem justo à medida que busca a perfeição de suas virtudes, entende? São as virtudes que a gente aperfeiçoa. É como a Sefirot, não são atributos de Hashem, mas sim são atributos das emanações que Deus quis que nós tivéssemos para ter essas ferramentas. Aqui, o aperfeiçoamento é das virtudes. Como se aperfeiçoa um homem? Aperfeiçoando as suas virtudes. Eu sou bondoso, sou bondosinho. Então não é, porque não existe mulher meio grávida. Vamos aperfeiçoar esta bondade até onde você pode ir. E assim todas as outras virtudes. Então, virtudes, e isso apenas é possível cada pessoa se disponha a andar com Deus. Então, vou ler novamente. Na verdade, a pessoa consegue lograr a virtude de ser um homem justo à medida que busca a perfeição de suas virtudes. E tudo isso apenas é possível caso a pessoa se disponha a andar com Deus. Quer dizer, se disponha a andar no caminho certo. Andar com Deus é andar no caminho certo. Houve grandes justos nas gerações posteriores a de Noa, que andaram diante de Deus e atuaram como seus emissários. Mas Noa, em seu tempo, precisou andar com Deus. Ele precisou andar com Deus, andar no caminho certo, ao seu lado, junto a ele, e apenas com ele, não podia piscar. Uma resvalada e já era para Noa. Tendo de abdicar da amizade de seus contemporâneos, que zombavam de seu caminho e de seus propósitos. Alguma semelhança conosco? Os filhos dele, os filhos de Noa, os Bnei Noa, alguma semelhança? Como zombaram, com ter que nos afastar dos amigos, dos contemporâneos, como ele diz aqui, que zombavam de seu caminho e de seus propósitos. Alguém zombando de você? Nunca? Ninguém nunca zombou de um Bnei Noa, os meio-judeus? Que ofensa ridícula. Assim, ele mereceu receber a alcunha de Noa, conforme explicado no capítulo 5:28, representando um conforto à humanidade que se encontrava completamente desiludida e desesperançada, e deixando o legado de um novo futuro para toda a posteridade. Esta foi a interpretação do capítulo 9, do capítulo 6, versículo 9, do rabino Samson Rafael Hirsch. Agora nós vamos ver a interpretação na outra Torá comentada do rabino Haim Ben-Attar, o Or HaHaim. Sabe que ele foi um dos pouquíssimos sábios que recebeu o título Akadosh. Isso é muito importante. Eu particularmente gosto muito das interpretações deste rabino, deste sábio. Bom, eu quero lembrá-los que, como todas as parashiot, existem muitos assuntos, né? Aqui nós estamos no dilúvio, propriamente dito. A hora que Deus ordena que não dá mais. Não dá mais, eu já tentei de todas as formas. Inclusive, eu dei esse espaço de 120 anos para que Noa construísse a arca. Quem sabe que sim, 120 anos, o resto da população, os contemporâneos deles se tocavam que é preciso colocar prioridades e valores espirituais, valores de família, valores de ética, de moral, antes das outras coisas. Né? Nós sabemos que tem a Torre de Babel mais adiante, nós sabemos várias coisas, mas eu escolhi este. Eu quero que fique claro que Noa, a Parashá tem muito mais, mas nós escolhemos esse aqui, para que nós compreendamos por que as coisas se desenrolaram como desenrolaram depois,
né? E nós vamos ter muitas chances e os próximos anos para falar de outras partes da Paraxá. Hoje nós vamos nos deter aqui. Hoje nós não vamos entender sobre a Torre de Babel, mas eu vou citar aqui o acontecimento mais conhecido, mais triste para nós compreendermos as fases das gerações. Aqui havia uma corrupção completa, total. Quando o dilúvio acontece, depois a água baixa, as coisas voltam a uma normalidade, um recomeço com a família de Noé e os animaizinhos ali, a natureza. Quando quando chegamos, né, na Torre de Babel, muito depois, nós vamos ver pessoas que se sentiam muito tristes quando um tijolo caía na construção, mas que não davam a mínima bola quando uma pessoa caía da torre e morria. Aí a gente pensa, bom, mas se for pensar pelo lado, né, prático, eles precisavam construir. Mas se for pensar, olha só, é uma outra época. O que é que tem a ver com a nossa vida hoje? Noé começa uma nova geração da humanidade. Começa uma nova civilização, começa um novo entendimento. Vamos recomeçar do zero, vamos limpar a casa, vamos tirar o rametes de tudo, vamos recomeçar, sabe? Cortar as arestas, cortar o mato mesmo, vamos começar tudo de novo. Nesse momento que pula da história, só um exemplo que eu estou dando para a Torre de Babel, as pessoas não estavam nessa corrupção tão louca, mas elas estavam preocupadas, porque agora aquela realidade, elas sabiam que as pessoas não morriam mais simplesmente de velhice. Porque as pessoas não morriam mais porque tinham sido matadas, mortas por algum animal selvagem ou por outra pessoa. Agora eles sabiam que as pessoas poderiam adoecer, poderiam morrer por outro motivo, ou simplesmente de uma hora para outra poderiam. Então a morte ficou algo real e deu medo. Então eles quiseram brigar, eles quiseram ver se de repente, construindo uma Torre de Babel, eles pudessem realmente passar esta fase, eles pudessem pular, eles pudessem vencer a morte. O que nós vemos hoje, as pessoas tentando vencer a morte de todas as maneiras, em vez de viver bem a vida que tem, no momento que tem, vamos então vencer a morte. Precisei dar um pause. Então não é só isso. Aí nós pensamos, mas essa do tijolo, como é que pode uma coisa dessas? Eles tinham pressa. E quantas vezes nós colocamos o tijolo na frente em valor? Quantas vezes na nossa vida nós nem percebemos, nós colocamos o materialismo, a matéria, o consumismo, enfim, o dinheiro, as coisas materiais mesmo, antes de uma pessoa, da importância de uma pessoa, da importância espiritual mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes por dia nós fazemos isso sem perceber? Então vamos trabalhar isso, vamos parar de fazer isso? Mas quantas vezes nós fazemos então na nossa vida? Colocar como prioridade o valorizar mais uma roupa bonita, valorizar mais um carro do ano, valorizar mais aquela pessoa que tem aquele prédio que é bem grandão e ela é muito rica, e desvalorizarmos aquela que tem menos, ou vamos dar prioridade, vamos atender ao telefonema desta que é famosinha, da outra vamos deixar que ela espere. Quantas vezes nós colocamos o tijolo no valor e a pessoa tanto faz? Então temos que pensar. Vamos lá então para Noé, vamos recomeçar o que já comentamos no Rafael Hirsch. Vamos então para o Rabino Benatar. Mesmo capítulo 6, versículo 9, essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andou com Deus. Esse é o versículo inteiro. O uso do termo essas, aqui assim, ó, essas, tá? Essas gerações, né? Essas são. O uso do termo, quero lembrar aqui que ele é um exegeta, tá? Isso é extremamente importante, nós sabemos o que essa palavra está fazendo enfiada naquele contexto, para parar de interpretarmos errado, entendermos errado e passarmos adiante.
Essas, então, o uso do termo essas pela Torá usualmente implica na exclusão de alguma outra, quer dizer, este não é outro, né? Mas significando, em nosso caso, essas gerações e nenhuma outra. Mas aqui não havia necessidade de empregar este termo, visto que sabemos que todas as gerações tinham sido condenadas. Então, por que ele usou esse termo essas e não aquelas, se não é isso que ele queria dizer? Os sábios, portanto, interpretam em Bereshit Rabá 30, os dois utilizaram a mesma fonte, que neste caso o termo essas vem ensinar que as principais gerações ou descendentes da pessoa são as suas boas ações. Então estavam todos condenados. Então essas são as gerações de Noa, porque essas são as boas ações de Noa. Aqui é o produto de Noa, de como ele se comportou. Eles depreenderam esse ensinamento lendo o versículo como se não houvesse nenhum ponto entre as palavras Noa e Noa. Vejam que tem um ponto lá, vou ler aqui para vocês, quem não está com a The Bible, porque é bom estar, esqueci de falar no começo, pega a The Bible, abre a Torá. Essas são as gerações de Noa, aí tem um ponto, né? Aí quando começa novamente, Noa foi um homem, entendeu? Então, eles leem como se não existisse nenhum ponto entre as palavras Noa e Noa, concluindo que os descendentes de Noa foram as suas boas ações. O Midrash teve cuidado de dizer que as boas ações são os principais descendentes dos justos. Naturalmente, eles também têm outros descendentes. Aqui a palavra essas descreve as boas ações de Noa, que são boas quando contrastadas com as referidas pela palavra gerações, no início do capítulo 5. Aqui há uma comparação. São boas com relação àquelas que não eram boas. Outra explicação para a sequência das palavras Noa e Noa é ilustrada através de uma conversação imaginária. Isso aqui é maravilhoso. Uma conversação imaginária de Moshe e Noa, em Devarim Rabá. Nessa conversa, Noa alega que foi maior do que Moshe, por ter sido salvo do dilúvio. Moshe responde que Noa não tinha sido capaz de salvar ninguém além dele mesmo, quer dizer, um egoísta. Ao passo que Moshe tinha salvado a geração inteira depois do pecado do bezerro de ouro. Me perdi. O termo essas descreve então o valor limitado das boas ações de Noa. Elas só foram suficientes para que salvasse a si próprio. E aí, desse tipo de interpretação, desse tipo de fonte mesmo do Midrash, as pessoas que não estudam todos os tipos, não só de interpretação, mas que não vão a fundo para tentar compreender a época e tudo mais, esse tipo de interpretação aqui, como esse tipo de metáfora aqui, leva a crer que ele era egoísta e que ele não quis salvar os outros, que ele era diferente de Abraão, né? Que passava aquele, não é judaísmo ainda, aquele hebreusismo, os ensinamentos para os homens e Sará para as mulheres. Ele queria trazer para a sua tenda de estudo as pessoas, acolher, trazer para o monoteísmo e tudo mais. Noa não fez isso, Noa foi egoísta, não levou ninguém. Essa é uma interpretação errônea. Essa pode ser um tipo de interpretação se você quiser usar emocionalmente a parte quando nós somos egoístas e não levamos o outro junto conosco em coisas boas. Você pode utilizar isso, mas isto é pobre. E nós vamos entender por quê. Ao acrescentar nas suas gerações, a Torá enfatiza que Noa não conseguiu convencer os outros a se penitenciarem. O nome Noa engloba também os seus filhos, considerados como seus ramos. A Torá dispensa a Noa um elogio nunca antes concedido a nenhum outro justo. Vejam bem, todos os justos que precederam Noa seguiram os passos de outros justos, que lhes serviram de modelo, mas
Se não foi, mas esse não foi o caso de Noa. Quem que ele ia usar como exemplo? Os caminhos de fulano de Beltrano. Ele estava só. Noa pode ter sido um exemplo para Abraão. Então Abraão teve exemplos, Moshe Rabbeinu teve exemplos, mas e Noa? Noa estava só. Noa estava com Deus, apenas com Deus. Perdão, porque apenas com Deus é mais do que tudo. Prefiro estar só com Deus do que com um monte de gente que não vale grande coisa, ou que não ajuda e só atrapalha. Mas o que eu quis dizer aqui é que ele tinha Deus. Deus, ele andava com Deus, mas ele não tinha exemplos de pessoas vivas caminhando ali, que viviam, que conviviam com ele. Então, tamanha dificuldade, coragem de Noa. Ele cresceu cercado apenas de pessoas más. É isso que eu quis dizer. A palavra essas, portanto, tem... Deixa eu ver aqui se não tem mais uma parte em cima que seja... Não, é essa mesmo. A palavra essas, portanto, tem também conotação positiva, por determinar que a conduta piedosa de Noa ultrapassou a de todos os que o precederam. Ele foi melhor que todos os que vieram antes. Esse versículo contém uma outra mensagem que o Midrash, no mesmo Bereshit Rabbah, mas no 25, interpreta dizendo: quando criou Adão Arishon, Deus investiu de poder para governar sobre tudo. A vaca obedecia ao lavrador e o solo cooperava com o lavrador. Depois que Adão Arishon pecou, as coisas mudaram. Essa situação de rebelião perdurou até o surgimento de Noé, quando tudo voltou a favorecer o homem. Sabe que dizem que de tempos em tempos aparece um homem muito justo, alguém, né? Homem não é homem nem mulher, alguém, um ser humano muito justo, muito diferenciado naquela geração. Noé foi desta geração de Noé. O Rabi Shimon ben Lakish acrescentou que antes de Noé as águas subiram e inundaram a terra, mas depois que ele surgiu, elas se acalmaram. Aprendemos disso que a repetição sequencial do nome Noé em nosso versículo indica que a sua existência teve um efeito positivo sobre o bem-estar dos outros. A repetição do termo gerações e o emprego do termo homem aludem ao fato de que Noé era um homem da terra, um agricultor, né? Um lavrador excepcional. No Midrash Tanhumá Bereshit, e que inventou o arado e trouxe alívio para o trabalho na agricultura. A palavra justo, que nós já vimos lá no Aryeh Kaplan, indica que o justo é o fundamento do universo. Sabe que quando nós vamos chegando, quando chega na última Sefirá, Yesod, que é o fundamento, este fundamento vai dar um fundamento para a realeza, para o mundo propriamente dito, fisicamente falando, Malhut. Então, nada melhor do que o fundamento ser um justo. O justo, então, dá o fundamento ao universo, conforme as palavras de Provérbios. Mas o justo é o sustentáculo do universo, e que carecendo de um justo, o universo perde a sua razão de ser. Veja bem, que carecendo de um justo, às vezes a gente pensa que está tudo acabado, que está tudo terrível, que está tudo realmente horrível. Pasmem vocês, mas a sensação é que se você se considera uma pessoa justa, se eu me considero uma pessoa justa, se nós realmente somos justos e justas, se nós formos assim, acreditem e pasmem, somos nós que seguramos, que sustentamos este universo. É como se Hashem olhasse e dissesse: é por vocês, é mérito aos justos que o mundo continua em pé. Porque nós vamos indo, equilibrando e ele vai mantendo, né? Lembram que Hashem é criador, mantenedor e transformador dos céus e da terra, de tudo que nós podemos e não podemos ver, de tudo que nós podemos e não podemos compreender. Então é em nosso mérito. Quando que lá para Abraão ele perguntou se tinha
meia dúzia ali, ia chegar a 10, 2, 4, 50, 30, não tinha nada de justos em Sodoma. Ninguém merecia. Quem sustenta o universo, quem sustenta a vida do universo, é o mérito dos justos. E isso é bonito. A palavra perfeito, que nós já vimos também, Aryeh Kaplan, deve ser entendida conforme a interpretação do Talmud, Avodah Zará, que justo é uma referência aos atos de Noah e perfeito é uma referência ao seu estilo de vida, lembra? O inteiro, íntegro, ao seu comportamento. Urashi explica que ele se comportava com humildade e simplicidade. Noah fez muito mais do que o esperado. Ele conduziu-se acima das regras da lei, ou da regra da lei. Quando a Torá conta que Noah era perfeito em suas gerações, ela está indicando que a bondade dele era reconhecida até pelos seus contemporâneos, mesmo que eles não valessem nada, mesmo que eles fossem pessoas más, ele era reconhecido, ele era diferente. O termo gerações, no plural, lembra que a vida da pessoa envolve, em média, 3 gerações. Ela vive parte da geração de seu pai, ela vive a geração de seus contemporâneos, a parte da geração de seus filhos. Noah foi único durante 3 gerações. O único indivíduo justo de uma geração anterior, ainda vivo, foi o seu avô Metushelah. Metushelah é Matusalém. Quando a Torá conta que Noah andou com Deus, ela quer mostrar que o relacionamento de Noah com Deus era muito construtivo. A propósito da oferenda de Noah, depois do dilúvio, consta: e o Eterno sentiu cheiro de Nihoar. Nihoar é suavidade, uma alusão ao nome de Noah, que é justamente agradável nesse sentido. A Torá emprega o verbo andar para ensinar que essa conduta do homem é desejável para Deus, conforme consta em Deuteronômio, Devarim 28:9, e ao andares pelos seus caminhos. O uso desse verbo enfatiza que Noah permaneceu o tempo todo andando com Hashem, proporcionando prazer para o seu Criador, comportamento este que encontrou expressão maior quando ele ofereceu um sacrifício depois do dilúvio. Este foi o capítulo 6, o versículo 9. Mas eu vou procurar uma passagem aqui, vou dar um pause, com licença. Bom, os comentários do capítulo 6, versículo 9 terminaram, mas eu quero ler uma partezinha aqui do mesmo capítulo 6, versículo 13, dos comentários do Rabino, tá? Do Rabino Haim Ben Attar, onde ele diz assim: uma dúvida cabível. Será que todas essas pessoas, porque ele vai falar assim do roubo, por que todo mundo foi, pessoas ali que não tinham roubado, por exemplo, né? Por que todo mundo vai ser destruído igual? Não teria que ser só os que não são inocentes? Por que Hashem resolveu salvar apenas a família de Noah? Então ele diz, uma dúvida cabível, será que todas essas pessoas se salvariam do castigo divino se cada uma perdoasse a outra? Né? Eles roubavam de tudo, né? Eles roubavam eles eram falcatrua com os mais humildes, eles roubavam do menos humilde, eles enganavam, eles surrupiavam, eles ludibriavam, eles roubavam em todos os sentidos que esta palavra tem cabimento, assim como eram promíscuos. Então eles chegaram a momentos em se relacionar ilicitamente, não era só com a esposa ou com o marido dos outros ali, né, com o adultério, mas eles começaram a ter os envolvimentos homossexuais, os envolvimentos com os animais, corrompendo inclusive os próprios animais, né? Bom, então será que todas essas pessoas se salvariam do castigo divino se cada uma perdoasse a outra? Isso é uma pergunta. Isso faria com que Deus não selasse o decreto de aniquilação. Mas talvez Deus não quisesse revelar a eficácia do perdão mútuo a ninguém, exceto Noah. Noah, por sua vez, não quisesse revelar este segredo para os seus contemporâneos, por não ter sido ordenado por Deus a fazê-lo. O que nós vamos entender é que Hashem
não deu aquela prerrogativa, aquela abertura a Noah, que se ele fizesse preces, se ele rezasse, talvez se salvaria, né, a civilização, enfim, a humanidade. Não foi o mesmo que aconteceu com os patriarcas. Ele deu essa possibilidade a Abraão, ele deu esta possibilidade a todos eles. Não deu esta possibilidade a Noah. Noah era devoto e obediente. Às vezes nós pensamos que essa mitzvah aqui é de fazer a tal prece em tal hora, mas eu vou fazer essa em tal hora e mais uma outra. E mais uma outra, e mais uma outra. Eu quero fazer um pouco mais do que diz ali. Se nós temos estabelecido na Torá determinadas mitzvot, se nós temos rabinicamente organizadas as demais, ou enfim, né? Estou falando como vida Bnei Noach, mas imagine um judeu também. Mas eu quero fazer mais, que não está sendo pedido nem nada. Neste momento aqui, o menos é mais. Ou melhor, o certo é o correto. O correto é correto, correto, certo é certo. Então aqui há o fogo estranho, né? Quando os filhos de Aharon morreram porque entraram no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim, o que aconteceu? Eles levaram fogo estranho. Uns querem dizer que eles estavam bêbados, outros querem dizer que eles fizeram diferente do que era, outros disseram que eles entraram num transe tão grande que faleceram e eles levaram fogo estranho. Eles fizeram mais do que era pedido. Noah não fazia assim. Noah obedeceu às leis, obedeceu aos ordenamentos de Hashem. Hashem disse: construa uma arca. Ele delimitou quais eram, como eram os animais. Leva junto com você. Acontecerá isso, 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 e é um ponto final. Eu não vou retroceder. Eu sou imutável. Sou Deus, sou Hashem. Então, ele não deu prerrogativa se você rezar, se você me perguntar, mas será que tem algum justo lá no meio, Senhor? Nada, ele não deu esta abertura. Então, o que fez Noah? Noah obedeceu. Noah é um exemplo. Noah é realmente o que diz, o que faz, o que dá nome ao nosso segmento Bnei Noach, seguidores do judaísmo, porque nós devemos obedecer, nós devemos acatar, nós devemos cumprir as ordens de Hashem, o ordenamento de Deus, exatamente como Noah. Isso não significa que nós não devemos questionar, não é isso? Questione tudo, 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 como eu venho dizendo, mas esse é o grande fundamento do homem justo, né? No qual se diz ali. Aí tem uma outra parte aqui onde ele vai explicar, onde ele vai explicar sobre essa parte de que na verdade ele obedeceu a Hashem e não foi egoísta coisa nenhuma, e que se ele por um acaso resolvesse ficar insistindo para que as pessoas, né, pensassem melhor para irem também para a arca, enfim, se ele fizesse isso, que não era a ordem de Deus era aquela única família, talvez ele se corrompesse. Então aqui para finalizar, porque nós temos muitas coisas, tá? Nós temos o pacto, né? Nós temos o arco-íris, tão lindo, maravilhoso, todo o ensinamento sobre isso, os acontecimentos, a agressão, não sabemos bem, alguns interpretam como uma agressão, outros como uma molestação, né? Que aconteceu com Noah, os porquês que ele então bebeu o vinho da sua vinha, se isso ele fez, ele pensou nas coisas fúteis primeiro e não pensou na comida, mas pensou em beber. Todas essas coisas que existem na Paraxá, que nós não vamos abordar aqui, nós vamos ter oportunidades, mas algumas coisas é importante que fiquem claras. Por exemplo, nesse momento quando a gente diz assim, ele saiu de lá e foi plantar uma vinha, né? Nesse momento ele foi plantar uma vinha e aí ele bebeu demais, ele ficou bêbado, ele caiu e tal, e ele foi molestado, né, por seu filho e seu neto. Isso é muito triste, porque existem muitos estudos sobre que talvez tenha sido realmente um ato sexual, ou talvez uma castração, ou talvez, muitas coisas, e é bem, bem triste isso. Então as pessoas, em vez de olhar para o ato em si que foi feito contra ele, e lembrarmos dos dias de hoje, quando uma menina, quando um rapaz, mas muito mais mulheres, ou é abusada, né, é estuprada, acontece coisas assim, quando o povo,
quando a nação está má, quando as pessoas elas estão incutidas na maldade, elas têm a tendência a defender o estuprador, a defender o agressor. Então, Noa não tinha nada que ter bebido vinho. Não tinha nada que ter bebido vinho, porque ele ficou bêbado e os outros vieram e molestaram ele. Como assim? Como assim? Eu lhe dou o direito de me molestar, de me violentar, de agredir, no momento porque eu bebi um vinho, ou porque eu estou bêbado, ou porque eu... Onde é que nós estamos? Veja como Noah é hoje. Por outro lado, se nós analisarmos como o Hafetz Haim nos ensina, como a Torá nos ensina, como toda a literatura, seja ela filosófica, seja ela mística do judaísmo nos ensina a julgar favoravelmente. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Fique você aí, você tem lá seus 500 anos. 500 anos de idade. Não chegamos às vezes nem... Nossa, nem nos 50. Mas enfim, você tem lá seus 500 anos de idade. Você resolve então, agora resolve não. Deus mandou que você tem que ter uma família. Porque como é que vai ter a civilização nova? Aí você resolve tudo as coisas ali. Aí Deus diz que você tem que ter uma arca. Aí Deus segura, ele enrola, ele cerca Noah para que essa arca seja construída em 120 anos. Ele está dando a chance aqui do povo que está em volta de se melhorar. Por enquanto ele não disse nada e nem vai dizer. Eu quero todos eles porque eles não prestaram. Aí você fica lá 120 anos construindo uma arca. Você constrói, você sobe, você salva os animais, você salva a sua família, você é a ferramenta, o utensílio que Hashem usou para salvar, para começar, para limpar a casa. Né? Você fica no dilúvio por 40 dias, baixam as águas, volta a pombinha, o corvo, a pombinha, toda aquela história, né? O arco-íris, o pacto, tudo mais. Você está em terra firme, a sua família está inteira, está tudo certo, vamos recomeçar. Você planta uma vinha, aí você vai lá tomar um vinho, para comemorar talvez 120 anos construindo uma arca, 120 anos resiliente, durante 120 anos engolindo desaforos. Se coloque no lugar de Noah. Traga Noah para dentro da sua casa, já que nós gostamos tanto de ser emotivos e trazemos para os dias de hoje. Traga para a nossa realidade. Seja Noah hoje. Então você vai relaxar, está tudo limpo e tudo certo agora, está tudo fechado, as contas estão pagas. Vou relaxar e tomar um vinho para comemorar. E aí você é abusado, roubado, molestado. E o bandido que te fez isso é a vítima. E você fez errado porque valorizou errado as coisas. Será mesmo? Será mesmo que nós devemos julgar Noah desse jeito? Ou será que nós devemos julgar favoravelmente? Ele estava realmente cansado. Ele estava realmente relaxando. Ele estava livre. E aí ele foi molestado. Então existem todas essas coisas e nós não vamos falar sobre isso, porque é muita coisa, mas tem muitos anos pela frente. Enquanto eu estiver vivo e o YouTube me quiser por aqui, eu vou continuar. Então nós vamos ler a frase que diz o seguinte: Noah se deu conta de que qualquer oração de sua parte seria inútil e que o destino das pessoas já estava selado ao ouvir Deus dizer. E aqui é o que eu quero dizer, o porquê foi que ele não foi egoísta. Ele não teve a oportunidade da prece. O fim de toda criatura se apresentou perante mim, e por isso os farei perecer. Se apresentou perante mim. Vou ler de novo. O fim de toda criatura. É quando você diz assim... Não, ele não olhou assim, porque Deus não precisa disso. Ele olhou e viu tudo acabado, e daí ele teve aquela visão noturna, porque ele não é um homem, porque ele não é um ser. Enfim, já sabemos. O que é o fim de toda criatura? É quando você olha, depois de 120 anos, enrolando por ali, tentando chamar as pessoas para andarem com Deus, para andarem no caminho reto, para fazerem as coisas certas, e você vê que não tem jeito. Você vê a sociedade afundada na promiscuidade, na inversão de valores e tudo mais, então você diz... Aí, ó, esse é o fim da criatura. Então, o fim... Toda criatura se apresentou diante de mim.
Esse então foi o nosso comentário sobre a Parashá de Noah, especificamente capítulo 6, versículo 9, utilizando essas três fontes que eu disse para vocês. E eu quero lembrá-los de mais uma coisinha quando vocês aí na sua vida forem ler de repente, não, mas ele devia ter salvado aquele, não foi justo, com aquele que era inocente, que não era, que deixa de ser. Quando nós herdamos coisas boas, nós herdamos coisas más. Quando ele diz que o produto, ou melhor, as gerações são as boas ações da pessoa, o legado, o nosso exemplo, né? O exemplo que nós deixamos, quando nós somos maus, também. Toda a tradição que vem do judaísmo oralmente, toda a lei oral que vem explicar a Torá, precisou ser passada para que chegasse viva até os dias de hoje. Porque senão se perderia no caminho. Nós vemos os reinos, os lugares, as nações sumidas, viradas museu, enquanto o judaísmo continua. Então, quando nós falamos que nós vamos passar as coisas boas aos filhos, às gerações, o produto das nossas boas ações, né, as gerações, o produto das nossas más ações também. Então, não tinha como salvar ninguém, não precisava mudar esse ciclo. Segunda coisa, quando, e eu já dei várias vezes esse exemplo aqui, quando nós passamos na nossa casa, que tem parquet, ou que tem aquele tabuão de madeira tão lindo, nós limpamos bem, passamos aquela cera, que não é uma cera, né? As pessoas ficam com preguiça de encerar o chão e ficam passando aquelas coisas antigas, aquele cheiro bom de cera vermelha, não querem mais saber disso e compram, eu não vou poder falar o nome aqui, senão eu vou falar mal da marca. Compram aquelas ceras que na verdade é uma pintura. Parece que você passou um verniz, com o tempo descasca, você passa de novo e descasca e você passa. Chega um momento que não tem mais o que fazer. Você vai precisar limpar o chão, você vai precisar lixar o chão muito bem lixado, tirar toda aquela sujeira, aquela cera grudada que parece uma cola. Você vai ter que limpar novamente, secar muito bem e aí começar um processo de recuperação desta madeira que você destruiu, passando essa tinta, não, essa cera dos preguiçosos, entendem? Por que Hashem não podia, ele não podia passar a cera por cima, não podia colocar todos dentro da arca, ele não pôde, ele não quis, ele não fez. Então agora nós vamos ler o Salmo 1. Eu resolvi ler o Salmo 1 porque ele é tão bonito, ele abre, né? Como é uma nova vida para a civilização, aqui nós vamos abrir com o Salmo 1. Então, se eu não disse no começo, que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos e familiares. Vamos ler o Salmo 1 e eu me despeço aqui. Tchau, tchau. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e nem participa da reunião dos insolentes, mas ao contrário se volta para a Torá do Eterno, e dia e noite a estuda. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Assim também florescerá tudo o que fizer. Quanto aos ímpios, são como o feno que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos, nem os pecadores na assembleia dos justos, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto o dos ímpios os conduz à ruína. Shalom a todos.